jejuar. Eu quero pegar justamente essa conversa para destacar o que eu quero intitular hoje de a importância do jejum. Gostaria que a gente pudesse, de fato, tendo esse texto aqui como ponto de partida e trilho, questionar algumas coisas. E a primeira questão a ser feita é: o jejum é para hoje? Embora quando olhamos para a história da igreja, nós percebemos que uma cultura de jejum foi criada, foi praticada ao longo dos séculos. Nós temos vivido tempos onde o jejum tem sido relativizado e negligenciado de uma forma assustadora. Em janeiro desse ano eu fiz uma enquete nas minhas redes sociais, perguntando quantos já tinham feito pelo menos um jejum de 24 horas na vida. Bastava apenas ter tido uma única experiência com um jejum de apenas um dia. Quase 60%, 59 ponto alguma coisa, respondeu que nunca havia feito sequer um dia de jejum. Fiz uma segunda pergunta: quantos já haviam feito algum jejum de 3 a 7 dias? Não especifiquei que esse jejum tinha que ser direto e nem só na água. E ainda assim, somente 14% sinalizaram ter tido uma experiência com jejum um pouquinho maior e prolongado. Eu estava desabafando com um grupo de líderes a respeito do quão assustado eu estava com o resultado dessa amostragem. E para quem estudou um pouquinho de estatística, o público avaliado não era pequeno, foram quase 30 mil respostas, né? Estudar uma amostragem melhor e maior que muita propaganda de pesquisa de intenção de voto. E enquanto eu estava refletindo ali a minha preocupação com o que eu vi, alguém do grupo me deixou ainda mais preocupado, porque ele falou: pastor, com todo respeito, o senhor é o tiozão que fala de Bíblia. Eu falei: onde é que você quer chegar com isso? Ele falou: seu público é selecionado. Ele disse: se eu perguntar para o meu quantos jejuaram, a coisa vai estar pior do que o seu. E quando ele falou aquilo, eu levei em consideração o fato de que, de fato, né, aqueles que são atraídos pelo nosso perfil, de alguma forma, estão sendo atraídos por causa do Ministério de Ensino Bíblico, que é gente que, de alguma forma, demonstra ainda um nível de compromisso e interesse pelas coisas espirituais ainda maior. O que me fez questionar aonde estamos quando falamos sobre jejum. Eu abri uma caixinha de perguntas na sequência, e eu parei de responder na de número 184. Eu nunca vi um assunto gerar tanta dúvida e nunca vi as perguntas revelarem tanta ignorância a respeito de um assunto como quando falamos do jejum. Então, eu tenho entendido que nós precisamos voltar a discutir o básico. A pergunta é: o jejum é para hoje? Eu tenho visto gente dizer que isso era coisa da lei, que era coisa do Antigo Testamento, mas Jesus claramente disse quando eles jejuariam. Ele diz: quando o noivo for tirado. Então ele está dizendo: meus discípulos não jejuam enquanto eu estou presente. Ele refere-se a si mesmo como sendo o noivo. E ele diz, e não apenas aqui em Lucas, no Evangelho de Mateus, em todas as parábolas, quando Jesus fala do noivo, ele fala de si. Ele diz: quando o noivo for tirado. Ele não se referia aos 3 dias de ausência entre a morte e a ressurreição. Ele estava falando de quando fosse assunto aos céus e o período da sua ausência até o seu retorno. E diz: nesses dias eles vão jejuar. Então, o Senhor claramente diz que o jejum era para o nosso tempo, para a nova aliança. Outro dia, uma pessoa falou para mim: mas as epístolas não nos mandam jejuar. E eu falei: desde quando nós precisamos que algum apóstolo revalide um comissionamento do Senhor Jesus? Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 16, ele diz: quando jejuardes? Ele não diz se jejuardes. Ele não tratou do jejum como opção, ele tratou como fato, e ele sinalizou esperar isso de nós. É verdade que não há nenhum imperativo claro na Bíblia a respeito do jejum. Só no Antigo Testamento você tinha um dia ao ano, que era o dia da expiação, chamado Yom Kippur. No livro de Jeremias e depois no livro de Atos, ele é chamado do dia do jejum, porque a ordem era que naquele dia eles afligissem a alma, é um sinônimo de jejum. Mas não havia imperativos, e no Novo Testamento também não temos. Mas nas palavras de John Wesley, se nosso Senhor sinalizou a expectativa de que jejuássemos, para nós que vivemos para agradá-lo, a expectativa que ele sinalizou deveria ter para mim e para você o mesmo peso que o mandamento. Alguém me fez refletir outro dia: se um crente ao longo de uma vida toda desse apenas uma única esmola, você acredita que ele fez o que Deus esperava? Eu falei: não. Se o crente fizesse 2 ou 3 orações uma vida inteira, você acha que era isso que Deus esperava, algo ocasional, ou que a oração deveria ser prática da nossa vida? Eu falei: prática e prática diária. E diz: pois no mesmo capítulo que Jesus ensinou sobre esmola e oração, ele ensina sobre jejum.
mas de alguma forma nós tratamos do jejum como sendo opcional e quase desnecessário. E muitas vezes eu percebo que até questões como essa de fundamentação bíblica, elas estão sendo relativizadas. Um outro dia me perguntou, disse, me deu um bom motivo para eu jejuar. Falei, Jesus jejuou. O cara de pau me disse, Jesus está debaixo da lei. Eu falei, não, você não vai fazer essa violência hermenêutica. Hermenêutica são as regras de interpretação bíblica. Eu falei, você disse que temos que pregar o evangelho. Você disse para o seu povo que Jesus pregou, mandou seus discípulos pregar e eles obedeceram. Você disse que temos que ministrar cura, porque Jesus curou, mandou seus discípulos curar e eles obedeceram. Mas quando Jesus jejuou, mandou jejuar e eles obedeceram, não serve? Eu falei, se você discorda do meu ponto de vista, da minha linha de raciocínio, nós podemos ter um debate subjetivo. Eu falei, mas quando você não concorda nem com o seu, isso tem nome, é desonestidade. Você não tem o direito de usar um princípio de interpretação e com aquele mesmo princípio você coloca uma coisa para dentro e outra para fora, simplesmente porque lhe convém ou porque não convém. Aí outro me perguntou, e o silêncio das epístolas? Porque não há um comissionamento claro nas epístolas para que se jejue. Mas como eu disse, não há necessidade que os apóstolos revalidem nenhum mandamento do Senhor. Mas eu virei para aquele camarada e perguntei, onde é que as epístolas dizem que você tem que falar em línguas? Mas você crê nisso, e eu também. Porque o nosso Senhor diz, esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Paulo menciona que isso gera edificação, menciona que gostaria que todos falassem, mas não há nenhuma ordem. Mas para você pregar isso, não precisa de uma ordem. Eu falei para ele, onde está nas epístolas a ordem para dar o dízimo? Eu falei, eu como você acredito nisso. Mas Jesus falou mais sobre o dízimo, porque tocou no assunto 2 vezes, do que as epístolas, que no livro de Hebreus tocou uma só. Embora lá é claro a transição, quando a Bíblia fala da figura de Abraão se curvando diante de Melquisedeque, e a Bíblia diz que Levi, que estava nos seus lombos, entregou o dízimo a Melquisedeque, que representa Cristo, não é uma ordenança. E ainda assim nós temos a prática. Mas quando chega o jejum, você muda o argumento. Aí um me disse outro dia, não, quando Paulo menciona os jejuns lá em 2 Coríntios, porque ele menciona 2 vezes no plural, é involuntário. Eu falei, quem foi que te disse? Ele apenas menciona jejuns. E num dos casos, que é 2 Coríntios 11, 27, diz, em fome e sede muitas vezes, em jejum muitas vezes. Qual a diferença entre fome e jejum? Fome você deixa de comer porque não tem o que comer. Jejum você deixa de comer porque não quer comer. São 2 coisas distintas. Aliás, acredite ou não, seu corpo reage diferente a cada uma delas. Um dia perguntei para um médico que me acompanha nos jejuns prolongados, falei, por que em certa linha da medicina tanta resistência ao jejum? Ele me disse, porque a maioria deles avalia a repercussão que a fome tem sobre o corpo, não o jejum. Eu falei, tem diferença